Bom, pessoal, a gente está aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8. Vocês estão me escutando bem? Que bom. O capítulo 8 fala de Cristo, o mediador. Esse capítulo ele forma uma trilogia muito especial, com os capítulos 6 e 7. O capítulo 6 falava da queda do homem, do pecado e do seu castigo. O capítulo 7 fala do pacto de Deus com o homem. Esses capítulos, se a gente for estudá-los, eles explicitam a necessidade do surgimento de um mediador. Então perceba a importância desse capítulo para nós. Então a gente vai abordar hoje Cristo como sendo o único caminho de reconciliação de Deus com o homem, como o mais perfeito e o maior profeta, sacerdote e rei. Mas antes da gente se aprofundar no nosso estudo, nós vamos fazer uma oração para que o Senhor fale conosco. Não sei se o som está bom, parece que não. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia estejam sobre nós, de maneira que o Senhor fale a cada coração, Senhor. Que essa palavra pregada seja uma palavra fiel às Tuas Escrituras e que sejam sementes lançadas em terra frutífera, Senhor. Que haja, meu Pai, um mover do Teu Espírito em cada coração através da Tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria de começar o estudo de hoje com 3 perguntas que eu gostaria que você guardasse no seu coração para que a gente veja se a gente consegue respondê-las ao final dessa lição. A primeira pergunta é: quem Jesus é para nós? A segunda pergunta é: o que ele representa para a história da humanidade? E a terceira pergunta é: quem o mundo diz ser Jesus? Note que nas lições pretéritas nós vimos o impacto do pecado causado na vida do ser humano. Vimos que o homem, ao pecar, se colocou num panorama catastrófico diante do seu Criador. Nós vimos um homem despido, vimos um homem envergonhado, vimos um homem que se fez inútil, sem esperança, sem a presença cotidiana do seu Deus e sem merecer o seu cuidado. E nesse contexto, nós vimos o surgimento de um mediador, uma resposta para esse panorama, porque esse panorama não foi colocado diante de um Deus reativo, foi colocado diante de um Deus que já havia predeterminado todas as coisas. A catástrofe que o ser humano se coloca foi tão grande que Deus fala em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, o seguinte: maldita será a terra por tua causa, e com sofrimento você vai colher o fruto da terra, todos os dias da tua vida. Vão crescer espinhos e ervas daninhas. Você vai trabalhar e com o suor do teu rosto vai comer o teu pão até que você volte ao pó, porque diante do pó você foi formado. Mas, como eu já falei, o Senhor ele havia estabelecido uma resposta. Que resposta foi essa? As Escrituras dizem que a resposta para esse problema que o homem se colocou exclama ser Cristo, o mediador perfeito. É o que diz em Colossenses, capítulo 1, 13 ao 23. Se você tem sua Bíblia, você me acompanha, por favor. Mas se você não tem, você pode escutar atentamente. Diz assim, Paulo dizendo: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades. Tudo foi criado para ele e por ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos,
irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, estou feito ministro. E o parágrafo 1º do capítulo 8 da Confissão de Fé resume mais ou menos o que está escrito em Colossenses. Diz assim: aprove a Deus em todo o seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Deu-lhes desde toda a eternidade um povo para sua semente, para no devido tempo ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O que esses textos estão querendo dizer para nós? Que se revela o Cordeiro de Deus, aquele que foi desde antes da fundação do mundo já era. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Estes textos apresentam aquele que ficou entre a justiça, a ira de Deus e o homem caído. Estes textos apresentam a solução que Deus já havia dado desde a fundação do mundo para o homem caído, no seu próprio pecado. O que o homem provocou para si mesmo e para a sua história, desobedecendo a voz de Deus, foi tremendo, irmãos. Nós vemos o impacto até o dia de hoje. O homem provou da morte física, provou da morte espiritual. O homem sentiu o que é perder, o homem sentiu o que é ser abandonado, perdeu a comunhão de Deus, do seu Criador. Mas o Senhor, em seu eterno amor, havia estabelecido uma resposta. E essa resposta foi Jesus, naquela cruz, naquela floresta, bebendo um cálice que foi mais pesado do que os pregos, do que a madeira, do que o carrasco, do que os perseguidores. E que cálice foi esse que ele bebeu? Que cálice foi esse que o Deus homem encarnado bebeu em nosso lugar? Porque ele sofreu em sua alma e em seu corpo tudo aquilo que nós sofreríamos. Ele sofreu todo o peso do inferno e todo o castigo que nós merecíamos sofrer no seu lugar. O seu suor, a Bíblia relata que se tornou em gotas de sangue que escorreram até o chão. E Mateus narra dizendo que Cristo chegou a orar ao Pai: Senhor, a minha alma, falou aos seus discípulos, a minha alma se entristece até a morte. E disse ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, ele se entregou, como uma ovelha muda, como aquela que vai ao matadouro, ao que está diante dos seus tosqueadores. Então, nós percebemos que a resposta de Deus foi o Messias. Como profeta, como rei sacerdote. Como profeta, Jesus pregou as boas novas, o Evangelho. Como sacerdote, ele apresentou a maior oferta, a oferta mais perfeita, que foi o seu próprio sangue, a sua própria vida. E como rei, ele reina pela eternidade. Mas quem o mundo pensa ser Cristo? Será que o mundo tem essa visão que as Escrituras dizem ser o Filho de Deus? Não é essa visão que o mundo tem acerca de Cristo. Surgiram correntes que dizem que o Filho de Deus, apresentado nas Escrituras, não passou apenas de um profeta que se destacou no seu tempo. Ou seja, negam a divindade de Jesus. Existe uma outra corrente que diz que o Filho de Deus, na verdade, era só um espírito. Ele não foi homem. Mas, afinal de contas, qual era a natureza desse Cristo? Qual a natureza do Cristo apresentado na Bíblia? O parágrafo 2, 3 e 7 da Confissão de Fé esclarece que em Jesus convergiam duas naturezas, a divina e a humana, de maneira que nenhuma anulava a outra, nenhuma sobrepunha a outra e nenhuma formava a outra, mas em tudo que ele fez e faz, Cristo era Deus homem agindo. Então, antes de ser Jesus, ele era Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existiam e coexistiam na mesma substância, autoridade e poder. Mas para que ele pudesse salvar a humanidade, ele precisava se fazer homem. É como está escrito em Coríntios, 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
Então as naturezas do Redentor, a divina e a humana, têm uma perfeita união. Mas Jesus, ele tinha as mesmas necessidades que nós. Ele tinha as mesmas enfermidades comuns. Só que ele não teve pecado. Hebreus 4,15 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, nós temos um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem, mas como homem foi perfeito, não foi corrompido. Como Deus não anulou a sua humanidade, mas cumpriu toda a lei, para a glória do seu Pai. Aleluia. Por isso, irmãos, glorificado seja Deus por isso. E aqui eu vou ressaltar alguns aspectos importantes que a gente pode colocar no nosso coração, em cima dos parágrafos 4º, 5º, 6º e o último parágrafo 8º. São aspectos importantes que a gente pode destacar analisando todo esse capítulo 8. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que foi uma entrega totalmente voluntária e perfeita. Quando Jesus ele recebeu do seu Pai essa missão, ele submeteu a ela. Ele recebeu e cumpriu tudo perfeitamente. Ele sofreu em seu corpo, mas ele foi até lá e fez o que tinha que fazer. Atos 8,32 diz que essa entrega foi voluntária, que diz assim: e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7 e 10 diz que ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte. E ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então ele morreu por nós, de maneira voluntária. Segundo ponto, foi um cálice amargo. Ele provou de um cálice amargo. Nós não podemos desprezar os açoites, os escárnios, as cusparadas, os pontapés, os socos. Não podemos desprezar o que os carrascos fizeram e que os seus perseguidores fizeram. Mas o Senhor Jesus, ele orou, como eu falei anteriormente em Mateus 26, 28. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, ele se prostrou com o rosto no chão, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E Lucas 22, 44 continua falando: e posto em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Que cálice é esse que fez o nosso Senhor suar suor e sangue? Que cálice é esse? Qual foi o cálice que ele bebeu? Por mim e por você. Reflita nisso. Terceiro ponto: Cristo ressuscitou. Ele foi o sacrifício perfeito. Está à destra do Pai e é o nosso único intercessor e fiador. É o que está em Hebreus 7, 21 e 28, Romanos 8, 33 e 34, Filipenses 2, 9 e 11. Vou ler Filipenses para a gente ser breve, que a gente tem que terminar certinho hoje. Daqui a pouco tem uma reunião extraordinária. Filipenses 2, 9 e 11 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente, que lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não é como os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele é eterno. O sacrifício dele não precisa ser apresentado todos os dias. Ele apresentou um único sacrifício, suficiente diante do seu Pai. Quarto,
Cristo voltará e julgará os homens e os anjos. Mateus 16, 27 diz que porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará cada um segundo as suas obras. As impunidades do mundo não passaram desapercebidas diante da ira do Cordeiro, que hoje é o nosso intercessor, mas um dia julgará toda a obra má. Nada passa impune diante dos olhos de Deus. Quinto aspecto: aqueles que viveram antes de Cristo também foram alcançados pela promessa do Messias. Lembre-se que a Bíblia diz que ele foi o Cordeiro imolado antes que o mundo se formasse. E tem uma passagem que Jesus está diante dos fariseus e diz assim: Abraão viu o meu dia e ele exultou, ele se regozijou. Então eles se escandalizaram porque Abraão tinha vivido cerca de 1750 anos do nascimento de Cristo. Cristo tinha aproximadamente 30 anos de idade. Como você viu Abraão? Você é louco? Ele falou: antes que Abraão existisse, eu sou. E isso era uma fala de Deus com o seu povo. Eles sabiam. E Jesus estava exclamando àquele povo: eu sou Deus, mas estou aqui para salvar o homem da calamidade que ele se pôs. O sexto e último ponto: Cristo terminará a boa obra que ele começou no meio da sua igreja. Nós não fomos abandonados aqui nesse mundo à deriva, irmãos. Ele deixou o Consolador, o seu Espírito, e creiamos que Cristo até os dias de hoje revela os seus mistérios aos nossos corações, através das suas Escrituras. Ele voltará, julgará o povo, o mundo, mas recolherá para si a sua igreja amada e imaculada. E nós devemos crer nisso e guardar essa esperança no nosso coração. E assim, nós encerramos essa aula de hoje. Eu quero que você pense se você consegue responder: quem é Jesus para nós? O que ele representa para o mundo? E o que o mundo diz ser Jesus Cristo? Responda isso no seu coração. Amém?